Você conhece os potenciais benefícios dos inibidores da SGLT2 na gota? Fica aqui comigo então que eu vou mostrar agora eles para você. Os inibidores do cotransportador de sódio-glicose tipo 2 ou simplesmente inibidores da SGLT2 são medicamentos hipoglicemiantes altamente eficazes e seguros para se tratar o diabetes, que atuam de que maneira? Inibindo a SGLT2. Essa molécula, esse cotransportador, localiza-se lá no túbulo contorcido proximal do nosso rim. É responsável por 90% da absorção de glicose pelo nosso rim. Esses medicamentos, nós temos como exemplo dapaglifosina e empaglifosina no mercado, eles inibem então esse cotransportador, fazendo com que a glicose seja liberada pela urina, levando uma glicosúria e consequentemente controlando o nível da nossa glicose no organismo. Então, como vocês estão vendo na imagem ao lado, nós temos dois tipos de SGLT2, de SGLT. A SGLT2, que localiza-se no túbulo contorcido proximal, absorve 90% da glicose, e a SGLT1, uma parte mais distal do néfron, que é responsável apenas por absorção de 10%. Esses medicamentos vão inibir a SGLT2, ok? Além desse controle da glicose, esses medicamentos levam a efeitos pleiotrópicos. O que é um efeito pleiotrópico? É um efeito benéfico para o paciente que vai além daquele efeito originalmente, que foi o objetivo original de se criar aquele medicamento. Esse medicamento foi feito para se tratar o diabetes, mas foi visto que ele leva a outros benefícios no nosso organismo. Então, é um efeito pleiotrópico, que vai além daquele próprio mecanismo de ação dele. Bom, e quais são esses efeitos pleiotrópicos? Há diversos, e um deles é a diminuição do ácido úrico. Como isso ocorre? Como ele vai levar à diminuição do ácido úrico? Há potenciais mecanismos de ação envolvidos a isso, mas principalmente por uma uricosúria, que é a eliminação do ácido úrico pela urina, secundário à glicosúria que esse medicamento leva. Como assim, Henrique? Não estou entendendo. Essa glicosúria, essa glicose em grande quantidade na urina, ela vai competir com a reabsorção do urato lá numa proteína localizada no nosso rim chamada GLUT9B. Competindo com a reabsorção do urato, a GLUT9B vai querer reabsorver glicose, ela vai liberar mais urato pela urina, levando a, então, uma uricosúria. Além disso, esses medicamentos inibidores da SGLT2, eles também inibem de uma forma indireta a URAT1, uma proteína transportadora classicamente relacionada com a reabsorção de ácido úrico pela urina, lá no nosso rim. Portanto, se a gente inibe a URAT1, que reabsorve ácido úrico, a gente vai potencializar ainda mais a eliminação de ácido úrico pela urina. Vamos potencializar ainda mais a uricosúria, levando a um controle do ácido úrico, a diminuição do ácido úrico também no organismo desse paciente. Então, esse é o principal mecanismo. Temos outros envolvidos, como vocês estão vendo nessa figura ao lado. A própria diminuição da resistência à insulina pode levar a um melhor controle do ácido úrico no nosso organismo, a melhora da microarquitetura ali do nosso rim, melhorando então a função renal, pode ajudar a diminuir nosso ácido úrico também, entre outros mecanismos que vocês estão vendo na figura aqui ao lado. Mas principalmente isso ocorre pela glicosúria. Há uma uricosúria secundária à glicosúria ocasionada pelos inibidores da SGLT2. Esses medicamentos também, além de ocasionar a uricosúria, eles estão envolvidos na inibição de uma citocina inflamatória, a interleucina 1-beta, que está altamente relacionada com as crises de gota. Eles inibem então essa interleucina, diminuindo consequentemente as crises de gota no nosso paciente. Traduzindo esse background teórico que eu trouxe aqui para você para a prática clínica nossa, há dados de literatura que demonstram que os pacientes com diabetes tipo 2, que não tem gota, mas que está usando os inibidores da SGLT2, eles têm uma chance menor de desenvolverem gota durante a vida.
Já quando a gente avalia a população de diabetes tipo 2 e gota, o paciente já tem o diagnóstico, quando eles utilizam esses medicamentos, há uma diminuição das crises de gota, uma diminuição das taxas de internação desse paciente, uma diminuição das taxas de mortalidade por todas as causas nessa população de diabetes e gota. Além disso, como eu disse, esses medicamentos levam a outros efeitos pleiotrópicos, como efeitos cardio e renoprotetores, como vocês estão vendo na figura aqui ao lado, tornando ainda então mais interessante para ser usado no nosso paciente com gota. E por que isso? Porque nós sabemos que o paciente com gota tem uma alta prevalência de comorbidades, que são outras doenças, então comorbidades, uma alta prevalência de comorbidades e de desfechos cardiovasculares, ou seja, o paciente com gota ele tem mais hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol alto, que é a dislipidemia, esteatose hepática, insuficiência renal. E além disso, esse paciente ele apresenta mais infarto, AVC, insuficiência cardíaca do que a população em geral. Portanto, os inibidores da SGLT2, se eles têm efeitos cardio e renoprotetores, tornam-se mais interessantes ainda para o nosso paciente. Dessa forma, a gente vê que essa classe de medicamento dos inibidores da SGLT2, eles apresentam um grande leque de potenciais benefícios para o nosso paciente portador de gota. Combinado? Se você gostou então desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar aqui e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Dessa forma, a gente consegue mudar a história da gota. Um forte abraço a você e até a próxima.